conta e pagar a sua conta no final do mês. Mas, dito isto, isto é o que eu gostaria que fosse daqui a um ano, se esta apresentação não tivesse sido muito enfadonha e se eu tiver boas avaliações e se pudesse ser convidado no futuro outra vez. Eu gostava muito que uma pessoa que no futuro pudesse usufruir muitas das bonitas praças da cidade de Lisboa, pudesse, na sua experiência de mobilidade, de uma forma muito fácil, escolher entre usar um táxi, ou um autocarro, ou um metro, ou se vier de carro, poder estacionar ali, já não é bem, mas ficava bem neste slide, não é bem já na praça, na Rua dos Panqueiros, estacionar num estacionamento de superfície ou num estacionamento também da própria praça da Figueira, estacionamento subterrâneo. E, enfim, é esta visão aqui que vos trago, que eu acho que é um caminho que faz sentido, faz todo o sentido para as pessoas, que faz todo o sentido para os operadores, e é aqui um ativo que nós temos, que é quase nacional, que é quase do país, e que faz sentido transpormos para as pessoas e para a realidade dos transportes públicos e saímos claramente do mundo automóvel para o que será o futuro da mobilidade, sobretudo no entorno das cidades, mas será o futuro da mobilidade deste país. Posso usar um destes? Não. Deixa ficar em pé. Queria. Cantar. Muito bem, obrigadíssimo, Pedro. Eu agora, se calhar, então vamos abrir aqui o debate para a audiência. Há tanta coisa para onde nós podemos pegar. Como isto é uma família muito pequenina, eu passo já a palavra para esse lado. Eu aqui vejo já imensa gente a quem eu gostaria de fazer, até em vez de fazer perguntas ao Pedro, eu queria fazer perguntas à audiência. Porque temos aqui representantes da EML, representantes de vários operadores de transporte público, representantes de empresas que também têm plataformas tecnológicas com base no smartphone. Portanto, se calhar começávamos por passar a fazer perguntas ao Pedro e depois, se calhar, isto naturalmente vai evoluindo para uma discussão sobre o tema. Portanto, eu começava, a Marta tem aqui o microfone e vai entregá-lo ao Bernardo. Muito bem, Bernardo. Obrigado pela apresentação e pela inspiração. Partilho muito também dessa visão, naturalmente, todos nós gostaríamos que ela se viesse a concretizar. Tenho algumas dúvidas sobre a forma de concretização e como é que se podem ultrapassar algumas barreiras e portanto, gostava de as levantar aqui e perceber se, de alguma forma, seguramente foram pensadas como é que irão ser ultrapassadas. Uma tem que ver com nós hoje pagamos serviços de transporte, desde vezes até que tecnicamente nos transportes pensa-se nisso como um custo out of the pocket e portanto eu não chego ao fim do mês, não sei exatamente quanto é que gastei e gastei se calhar mais do que aquilo que penso. E com uma plataforma agregadora dos serviços, a minha percepção vai começar a ficar mais realista e portanto eu vou começar a ter uma noção maior e mais exata de quanto é que estou a gastar e posso me assustar. E ao assustar-me posso tentar conter os meus gastos e portanto, e até racionalizá-los e portanto de alguma forma, isso obviamente é desejável do ponto de vista do consumidor, mas pode trazer alguns problemas em termos de comportamento e depois não refletindo o suficiente a pensar onde é que isso terá impactos positivos e negativos, mas perceber de que forma é que isto pode estar a ser pensado por vocês, porque obviamente muitas das pessoas vão associar isso à Via Verde. Há bocadinho dizia-se que, enfim, nos táxis associa-se às Via Verdes, nem parte se calhar já não. Eu acho que à medida que formos aumentando o bolo, cada vez mais eu vou associar isso à Via Verde, porque vem tudo no mesmo envelope e portanto ao fim da semana. Outra das coisas que para mim como consumidor hoje já só
do parque de estacionamento já me causa alguma dúvida, é eu saber quanto é que estou a pagar. A maior parte das vezes, até num parque, o leitor ou o mostrador está um bocadinho atrás do condutor, ou não olha, a maior parte das vezes não olha, e depois ao fim da semana chega-me a conta a casa e eu a maior parte das vezes também não vou ver, portanto não sei exatamente quanto é que gastei de estacionamento. E eu acho que era benéfico, sobretudo se eu for acrescentando serviços, eu ter uma noção mais em tempo real de quanto é que eu estou a gastar. Se calhar não pode ser no momento da transação, mas se calhar ao fim do dia ou no dia seguinte, creio que tecnicamente já seria possível eu ter um envio quase de um e-mail a dizer você gastou tanto. Não significa que me chega a fatura, porque essa só chega quando for para no pós-pagamento. Mas acho que isso pode trazer aqui alguma transparência depois à forma como eu me relaciono com a Via Verde e com os seus serviços. Bom, portanto, isto era mais uma reflexão que nós argumentos. Muito bem. Já agora eu ia pedir às outras... Se calhar íamos opinar mais uma pergunta e depois o Pedro respondia a ambas. Mas eu ia pedir às pessoas para se identificarem também. O Bernardo, CEO da Taxi Motions, não sei como é que te deveria apresentar. Aliás, eu se estivesse no lugar do Pedro ia já falar contigo no final para resolver alguns problemas relativamente aos táxis. Quem mais é que quer aproveitar para retirar dúvidas sobre esta solução que vai estar vai ser apresentada em 2017, quase toda, não é? Final de 2016, começa em 2016 e 2017. Então, se calhar, eu podia ter para ir respondendo ao Bernardo. Depois esqueço-me das perguntas. Bernardo, as perguntas são ótimas e pensámos nisso, embora as tuas duas perguntas estejam relacionadas. Por um lado, que no fundo dizem respeito à transparência da informação e do custo da mobilidade. E esse eu acho que é uma das grandes vantagens que a pessoa pode ter ao ter uma plataforma agregadora como a Via Verde. E esse é até um dos objetivos. É a pessoa, precisamente porque o custo com mobilidade, em percentagem dos custos do orçamento familiar, esses estão estudados e são bastante relevantes e as pessoas de facto não têm noção. E o grande risco não é tanto para os transportes públicos e para os parques de estacionamento também não serão. É mais para os custos relacionados com o automóvel. E de facto, os custos relacionados com o automóvel são muito significativos. E o automóvel, hoje em dia, a maior parte do tempo, está, daí o advento da economia partilhada também neste setor, o automóvel está de facto 80% ou 90% do tempo parado, com um custo muito relevante. Aliás, eu até pessoalmente, eu vim há 2 anos da Holanda e coitada, a minha mulher teve que sair do trabalho quando foi para a Holanda comigo e também trabalhava na banca e, portanto, quando voltou não tinha lugar na banca, como infelizmente muita gente também, e desde então que me pede para ter um carro. E eu até à data estou à espera, e se calhar também haverá novidades em 2017, que venha um serviço de mobilidade partilhada ao nível do automóvel que seja útil para as pessoas e que no fundo resolva a situação dela, mas que é a solução para muitas das pessoas. E tendo vivido na Holanda, eu também eu era completamente automóvel dependente e na Holanda passei a ter uma vida que era feita de bicicleta de todo o dia, eu não andava de carro, a não ser ao fim de semana. Tinha a felicidade na Holanda de ser o centro da Europa e então aproveitei para visitar muitas cidades na Europa e filo de facto, nem sempre, mas também de carro. Eu acho que esta transparência é muito fundamental e será que cada vez já há oportunidades enormes, e até para empreendedores que aqui estejam, a comparação de preços, que é, por exemplo, na tua área, nos táxis, vai ser fundamental. Nós temos comparadores de preço, para as pessoas terem a noção. Então, quanto é que custa? Eu quero ir de A para B. Então, quanto é que é o preço da Uber, o Uber X, o Uber, a Cabify e os táxis? E se calhar os táxis, nessa altura, quando houver esse tipo de ferramentas, vão perceber que estão a dar um tiro na cabeça quando pedem para ter a bandeirada a 6 euros. Porque, na comparação, vou ser claramente e sempre o serviço mais caro do mercado.
Portanto, esta transparência, se não formos nós a dá-la, ela há de vir, e é muito importante que sejamos nós a dá-la. Mesmo que isso afete, e se calhar em primeira medida vai afetar o negócio core da Brisa, porque é dependente do automóvel e das viagens de automóvel. Mas eu também, há 10 anos, quando cheguei à Brisa, tentei implementar, e se repararem, quando andarem na A5, há sítios onde vocês veem umas antenas penduradas, até umas passagens que não fazem muito sentido ver ali antenas. Isso foi um projeto, quando eu cheguei à Brisa, o que é que eu queria fazer? Queria dar informação aos clientes de qual é que é o tempo médio de espera e o tempo médio de viagem às pessoas. E porquê é que esse projeto acabou por morrer? Sendo que ainda assim instalaram as antenas. Porque havia pessoas muito medrosas de dar-nos a informação de que havia acidentes na autoestrada. Qual é a solução? As pessoas saírem da autoestrada e não pagarem. Ora, hoje em dia existe o Waze e toda a gente utiliza essas ferramentas. Se não formos nós a dar essa transparência ao mercado, a transparência há de vir. E é muito importante sermos nós a fazê-lo. E, portanto, é uma das coisas que de facto, que eu acho que é uma grande mais-valia para as pessoas. Sendo que há de ter, de facto, impactos, mas vão de ser impactos mesmo positivos, e acho que temos que aprender a viver com eles e ser cada vez mais competitivos. Depois, relativamente à transparência da Via Verde, de facto, o preço, e já tive muita gente a dizer, não sei quanto é que paga nos parques, há umas pessoas que até agradecem, porque, como tu, não olham para a conta no final do mês, porque confiam, lá está, muita gente que confia na Via Verde, nem sequer olha para a conta no final do mês, mas há outros que nem tanto. E eu aviso, mas olha, atenção, que ali no display aparece sempre o preço da transação. As pessoas agradecem. Agora, também na app da Via Verde, de facto, antes de aparecer no final do mês, não é no dia a seguir, não é preciso, mas a app da Via Verde, a nova app da Via Verde, se fores lá verificar os movimentos com delay, ainda não é um ideal, mas de uma semana já tens lá os teus últimos movimentos feitos, quer nas autoestradas, quer nos parques, etc. Portanto, é um caminho que estamos a fazer, ainda não é em real time, mas para lá caminhamos. Mas é fundamental. E há oportunidades também para empreendedores para trazer transparência ao processo de escolha e decisão das pessoas. Excelente. Bernardo, ficámos esclarecidos. Quem mais? O Carlos, lá atrás. Boa tarde, Carlos Ferreira, Câmara Municipal de Lisboa. As minhas duas questões eram um pouco a nível tecnológico. Primeiro, mencionou que ainda não está definido qual seria a tecnologia para fazer a validação da entrada dos utentes nos transportes públicos e aponta como solução o QR Code. Mas isso iria implicar alterações nas infraestruturas dos transportadores, não é? E isso implicaria que para 2017 talvez não fosse o horizonte que seria mais realista. Outra questão, só uma segunda questão, era relativamente aos pagamentos, na verdade são duas questões, relativamente à utilização do smartphone para fazer o cálculo do custo da viagem e depois para pagar no final, ou seja, o smartphone tem de saber desde o início até ao fim da viagem. E primeiramente, o que é que acontece caso falhe a bateria do telemóvel? Como é que se resolve esse problema? E outra questão é se pensam ter acordo com os operadores em que o cálculo seja sempre pelo custo mínimo da viagem, ou seja, se eu ao fim do dia tiver feito tantas viagens que me tinha compensado comprar um bilhete único diário, se é isso que vai ser cobrado ou se vão cobrar as viagens individuais, ou tem que ser o utilizador a dizer no final o que é que vai fazer, se vai optar pelo bilhete diário ou se vai optar pela segurança individual das viagens. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, são excelentes perguntas. No primeiro caso, o QR Code funciona não como acesso
tradicional que hoje em dia existe nos aeroportos ou nos estádios, por exemplo, em que o QR Code está no telemóvel e o leitor está do lado do operador, digamos assim. É ao contrário. Neste caso, existe uma informação de QR Code na gate, por exemplo na Fairtag, já testámos isso, aliás já tivemos um evento em que testámos isso com bastante sucesso, em que o QR Code está presente, é um papel na prática, o custo é de papel na gate, e no fundo, quando você diz iniciar, aparece automaticamente no fundo a fotografia, a função de fotografia do telemóvel, que no fundo lê muito rapidamente. Eu era muito cético relativamente a isto, mas de facto é bastante rápida a leitura do QR Code e nós, por exemplo, na Fairtags conseguimos em menos de 2 segundos abrir a gate, e isto percorre aqui um caminho da app para a nuvem, para... Nós, é por isso que estamos agora a avaliar, não só estamos a melhorar esse tempo, como estamos a avaliar de que forma é que podemos ir mais diretamente acionar a gate, e nomeadamente o Bluetooth. A tecnologia Bluetooth não é só um papel, não é? O Bluetooth tem a possibilidade, dependendo dos beacons, a possibilidade também, no fundo, atuar perante a recepção do sinal e, portanto, esse beacon poder acionar a gate de uma forma mais direta e, de facto, de uma forma mais rápida. A outra pergunta, olha, foi um slide que eu eliminei 2 minutos antes de me levantar da cadeira e para finalizar a apresentação e vir aqui a correr para aqui, porque achei que, enfim, já não tinha tempo para apresentar, mas de facto uma das mais-valias daquilo que temos é o que nós chamamos o Smart Pay As You Go, que no fundo, e que depende do operador, o operador é que decide, mas nesse caso nós temos a capacidade, em termos de software inteligente, de estar sempre a calcular o que é o custo mínimo para o utilizador. Ou seja, se ele vai utilizando ali bilhetes simples, se ao fim de X tempo, por exemplo, no caso da Fairtags, eles têm 5 bilhetes, têm desconto, e ele acaba por ter o desconto e o equivalente à compra de 5 bilhetes de uma forma agregada. E o mesmo para o passe. Se o operador quiser, a pessoa pode individualmente utilizar diariamente e chega à altura do mês onde o valor equivale ao valor do passe. Temos essa capacidade. Obviamente que o pricing não é da Via Verde, o pricing é do operador. O operador é que tem que decidir se quer dar essa funcionalidade ao seu cliente. E relativamente à bateria, peço desculpa. Relativamente à bateria, a hipótese a posteriori, isso é uma questão, de facto, é uma questão. A pessoa tem que ter feito o check-in, mas depois de ter feito o check-in, ficar sem bateria, há a hipótese a posteriori, enfim, haver aqui uma comunicação com o operador e com o fiscal para no fundo, comprovar que fez a viagem. Muito bem, eu ia passar, temos aqui primeiro o José Farias, queria fazer uma intervenção? Não? Eu só estava a corrigir o meu nome, mas está difícil. Tiago. O Tiago queria fazer uma questão, depois temos outra lá para trás, mas claro, vamos primeiro aqui ao Pedro. Eu tinha só, primeiro, parabéns, é sempre um prazer ver a indústria portuguesa a inovar e a trazer um conceito que eu acredito que vai ser a forma de nos deslocarmos do futuro. Muitos de nós temos um cartão Oyster na gaveta, porque quando vamos a Londres, vamos todos vaidosos com o Oyster, e eu espero que daqui a uns anos não levo Oyster nenhum e levo o Via Verde London e que sejam vocês. Aliás, é uma curiosidade, a minha pergunta vai ser essa, tem a ver com a internacionalização, porque aqui há um aspecto de massificação que está no meu telemóvel, porque é que não há de servir como no estacionamento em várias cidades. Mas é só um comentário que é engraçado, porque quando eu dava aulas, metade dos meus alunos são estrangeiros e eu fazia sempre uma pergunta ao aluno, chamava, eu conhecia-os todos, até depois nós no fim fazíamos um jantar na sala de aulas e eu perguntava, olha, diga-me 2 nomes sonantes do seu país e diga-me uma indústria. Os nomes sonantes eu até dizia, vou, por exemplo, uma pessoa da Sérvia, diga-me lá 2 nomes, e eles dizem sempre os mesmos 2, que é o jogador de ténis e é o Tesla, que é
Marco, a indústria é uma qualquer que eu nunca ouvi falar. E é sempre assim. Pá, eu julgo que Portugal também está a precisar de uma Uber portuguesa. Eu penso que desejo o maior sucesso, e a minha pergunta é mesmo sobre isso. Onde é que já há um plano de internacionalização, já há um plano de expansão? O único case study é Lisboa, era este que pedia para comentar. Lisboa e Porto. Nós temos atributos únicos como Via Verde em Portugal e, portanto, se não vingarmos em Portugal com os ativos que temos, não vamos vingar em lado nenhum. Então só arrancamos isto com 3 milhões de clientes, onde temos uma associação, uma conta bancária e um sistema pós-pagamento. E, no fundo, estamos a falar de um tipo de serviço que já fazemos. Portanto, os fatores críticos de sucesso e as competências que temos na Via Verde são aquelas que se aplicam também a esta nova indústria. E, portanto, quer dizer, temos todos os ingredientes para ser bem-sucedidos. Quer dizer, se não formos, não vamos certamente ser lá fora. Portanto, temos que provar que conseguimos fazer cá dentro e ir lá para fora. Dito isto, sim, estamos em conversas nos transportes públicos. Nós temos aqui uma parceria de exclusividade com a Nova Base, a ferramenta tecnológica, digamos assim, a plataforma tecnológica da Nova Base. E, portanto, estamos a avaliar, de facto, em conjunto, a criação de um veículo para a internacionalização. Exato. E já estamos no âmbito dessas conversas e desse veículo, que estamos já a conversar com alguns players lá fora. Excelente. Quem mais tem dúvidas? Lá atrás, dos colegas. Boa tarde. Obrigado. Meu nome é Matheus Oliveira, sou aluno de doutoramento do Sistema de Transporte pelo Técnico. E tem 2 perguntas. A primeira é sobre se existe uma perspectiva. Uma aplicação dessa tem a capacidade de gerar um volume imenso de dados. E queria saber se a Via Verde tem perspectiva de distribuir, de criar alguma interface de distribuição desses gráficos para fomentar outras iniciativas, outras aplicações, outros estudos, outras coisas desse tipo. Uma interface para o utilizador. E a segunda refere mais ao modelo de negócio, porque, assim, no caso, eu entendo a Via Verde como um serviço, um add-on para o carro, na verdade, né? Um adicional para o carro, para o serviço do carro. E o carro tem justamente tem espaço para isso. Assim. O utilizador do carro não está muito pressionado pelos custos comparado com o utilizador do transporte público. E a minha questão é justamente essa. Para entrar no mercado do transporte público, a questão dos custos são realmente muito relevantes para quem faz a utilização, para o utilizador e para a decisão que ele vai ter. Assim. Então, não sei qual é a expectativa de cobrança, se é para o operador, se é para o utilizador e quais são os impactos que isso tem que isso poderia ter sobre efetiva adesão ao produto, no caso. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, mais uma vez muito pertinentes. Relativamente aos dados, nós temos nós temos muita informação dos nossos clientes e temos uma salvaguarda, a Corda Via Verde salvaguardar os dados dos nossos clientes. Mesmo até, e vamos para além da imposição que a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos coloca. Mas, portanto, a informação que recebemos de facto dos clientes é muito preservada, mesmo à data, mesmo até para os próprios clientes operadores,
não têm essa informação. Mesmo os próprios clientes em si, veja, eu sou obrigado ao fim de 6 meses a fazer um delete de toda a informação transacional dos meus clientes, que às vezes até têm questões, que enfim, por vicissitudes ou por alguma razão que não tenham tido algum problema e não tenham podido pagar na altura, ou o identificador não funcionava e a cliente Via Verde, e ele passou na Via Verde e também não tratou daquilo ao fim de 6 meses, ou é avisado ao fim de uma data de tempo. Quando me vêm pedir informação detalhada destas transações, eu não posso dar isso sequer aos meus clientes que me estão a exigir, mas eu passei há 2 anos, sabem lá, a pessoa sabe lá. Às vezes as concessionárias mandam informação para os clientes de 2012, no outro dia havia uma concessionária que me dizia, vou mandar aqui pedido de cobrança dos clientes de 2010 por causa de um erro, não sei o quê, e eu meto as mãos à cabeça, não me façam isso, eu vou ter aqui os clientes a virem para a Via Verde, eu não tenho culpa nenhuma. E eu nem sequer posso dar essa informação, nem a tenho, das transações detalhadas dos clientes, e o cliente lembra-se lá em 2010 onde é que passou. Portanto, nós estamos muito limitados na informação que podemos dar, de facto, dos nossos clientes, ainda que de uma forma agregada. Nós, e até Lisboa criou agora uma plataforma de partilha de informação, de dados abertos, em que nós também queremos cooperar e, portanto, em tudo aquilo que conseguimos cooperar, da forma limitada que estamos, e a CNPD vai ser ainda mais rigorosa do que é hoje em dia, obviamente estaremos dispostos a dar essa informação. Depois, relativamente à outra questão, é completamente pertinente. Sim. Sim, só para... Sim, claro. Sim, obviamente, todos os dados, as questões sigilosas, obviamente ninguém quer ter acesso ao pagamento em si. Mas, não, ou o movimento das pessoas, é que eu sei... Sim, mas não necessariamente é o dado, por exemplo, o sistema de transporte, o MBTA em Boston, se disponibiliza por estação, volume de entrada, coisas do tipo. Claro. E isso facilmente, penso eu que não infringe nenhuma não, tem razão. Essa informação, obviamente, que são informações que podem servir por algoritmos, podem servir a gerar outro tipo de dados. Esse tipo de informação lá está, que Lisboa também está a promover, é algo que nós partilhamos e em que nós queremos participar, de facto. Relativamente à sua segunda pergunta, hoje em dia o utilizador não está minimamente disposto a pagar por uma app ou por dar isso como um dado adquirido, mas nós hoje em dia, felizmente, aí já temos um modelo de negócio, é precisamente esse. A única coisa que o cliente final paga à Via Verde é o custo do identificador do aparelho, mais nada. Não paga nada, rigorosamente mais nada, 0 cêntimos a mais. Portanto, quem paga, e o modelo de negócio da Via Verde é por transação, por pagamento, por transação, variável, não é? É o operador que no fundo tem este FII. Eu não sei se a pergunta era para os custos para o cliente ou para o próprio operador. Também, sim, para os dois lados. Considerando também que o operador também é subsidiado, a tarifa do operador é subsidiada pelo Estado, isso já coloca uma margem de pressão. Você vai estar subsidiando um serviço adicional também, no caso da Via Verde. Hoje em dia, os operadores, tipicamente, e não houve nenhuma indústria que nós não tínhamos reduzido custos aos operadores. Os operadores já têm hoje em dia custos com a sua... no limite, nós acrescentamos mais valor porque temos outras coisas, mas imagina um canal de venda de um operador hoje em dia, que tem que ter a sua loja, tem já o seu custo de carregamento e o pagamento, mesmo que seja feito por um multibanco, já é um valor de transação, portanto, que existe. O operador já tem esse custo hoje em dia, e a médio e longo prazo pode poupar mais custos, mas o operador já tem esse custo. Este é um custo equivalente, digamos assim, é mais um canal de venda do operador, pode ser visto dessa maneira. Mas já têm, nestes trabalhos que têm feito com a Fairtags e com Métrica, isso já sabe
que os operadores vão beneficiar financeiramente, coisa agora é uma questão muito premente, não é? Eles vão beneficiar. Eu estou convencidíssimo que sim, não, mas beneficiar financeiramente, quer dizer, no sentido, para já, um objetivo da nossa solução era que não houvesse custos para o operador de investimento. Porque, de facto, os operadores de transportes públicos, hoje em dia, na sua generalidade, têm um orçamento muito limitado. Portanto, a não haver investimento. Desde logo aqui, introduz uma vantagem muito grande.